Bom dia, meu nome é Samara Cristina, eu faço parte do projeto Saúde do Lixo e vou apresentar o trabalho com o tema Os impactos do Covid-19 na vida dos catadores de materiais recicláveis. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais. Raramente, esses vírus infectam pessoas, como por exemplo MERS-CoV e SARS-CoV. Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, a qual foi identificada em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são tosse, febre, coriza, dificuldade para respirar, perda do olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e falta de ar. Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta a respeito de casos de pneumonia ocorrendo na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, identificou-se o vírus causador da doença, uma nova cepa de coronavírus. Esse vírus foi chamado anteriormente de 2019 nCoV e posteriormente de SARS-CoV-2. Ele atingiu todos os continentes ainda nos primeiros meses de 2020. No dia 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Para conter o avanço da doença pelo mundo, várias cidades suspenderam eventos e aulas, além de fecharem suas fronteiras. Em algumas regiões foi adotado o lockdown, uma medida rígida que se caracteriza pelo bloqueio total de uma área, limitando a circulação de pessoas. No início da pandemia, era mais perigoso para idosos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes, que eram classificadas como grupo de risco e eram incentivados pelo governo a cumprirem quarentena. Portanto, atualmente está havendo variação dos grupos afetados, incluindo crianças, adolescentes e jovens com quadros de moderado a grave. Com a população toda em casa, houve um grande aumento de delivery de alimentos e de comércio eletrônico, além do maior uso de material hospitalar descartável como máscaras e luvas. O consumo de plástico explodiu durante a pandemia do coronavírus. O aumento do volume de plástico é bastante problemático num país onde apenas 1,28% deste material é reciclado, segundo dados da WWF citados pelo Atlas do Plástico. Essa pandemia pede um cuidado redobrado com a forma que se trata o lixo, pois ele é mais um meio de contágio do novo coronavírus, sobretudo no caso dos rejeitos produzidos por quem está doente e em isolamento domiciliar. E a população mais vulnerável a essa forma de contaminação são os catadores de materiais recicláveis. Isso porque já se sabe da capacidade do vírus de sobreviver por horas ou dias em certas substâncias. O perigo é muito maior para eles, já que podem possuir comorbidades. As habitações onde moram, geralmente podem ter aglomeramento diário e não há oportunidade de afastamento social nas cooperativas. Embora tomem cuidado usando luvas e álcool e coloquem materiais como papelão em quarentena, aguardando 7 dias para poder utilizá-los, suas vendas diminuíram muito e ficam impossibilitados de paralisar suas atividades, pois não têm outro meio de sobrevivência. Diante do fechamento das cooperativas, os problemas financeiros vão se acumulando. A Lei 12.305 estabelece as diretrizes relativas à gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, determinando responsabilidades do poder público e do setor privado. Diante disso, a coleta de resíduos sólidos urbanos tem impulsionado o setor econômico brasileiro, sendo responsável pela fonte de renda de diversas famílias.
Com a pandemia de Covid-19 transmitida pelo vírus SARS-CoV-2, muitos trabalhadores no setor de coleta foram afetados economicamente, principalmente os classificados como grupo de risco, que durante a pandemia precisaram se isolar. Em virtude disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar os impactos que a atual pandemia do novo coronavírus causou sobre o trabalho dos catadores de resíduo. Bom, nesse gráfico pode-se observar as maiores reduções em abril em Campo Grande, Florianópolis e Belo Horizonte, com taxas de redução de 88,5%, 85,8% e 71%, respectivamente. Maceió apresentou redução de 43,4%. O Rio de Janeiro e São Paulo, as maiores cidades do país, exibiram reduções de 7,9% e 7,4%, respectivamente. Próximo desses valores aparece Curitiba, com 6,8%. Já no tange de mês de maio, nota-se o efeito da retomada das atividades econômicas em diversos estados e municípios, como sugere a interpretação dos dados constantes no mesmo gráfico em análise. Seguindo as normas de descarte do material infectado, é necessário descartar corretamente, pois esses materiais podem acabar contaminando outras pessoas, principalmente quem trabalha com resíduos. Algumas dicas são: envolver o lixo com 2 sacos resistentes a plásticos, não deixar acumular muito lixo em uma única embalagem, sinalizar escrevendo lixo contaminado ou com uma fita vermelha, e borrifar o saco de lixo com solução de água sanitária. Bom, agora vamos para a parte de metodologia do trabalho, que foi feita através de um formulário do Google, pois é mais útil para colher informações. Os estados que responderam à pesquisa foi o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais e Pernambuco. Bom, no gráfico à esquerda mostra que a maioria das cooperativas são do Rio de Janeiro, e à direita mostra a quantidade de catadores que trabalham em cada cooperativa. A maioria respondeu de 0 a 20. Bom, nesse gráfico mostra o número de catadores após o início da pandemia, que a maioria das cooperativas relataram a diminuição da participação dos catadores de lixo. Bom, aqui mostra os catadores de lixo e volume de resíduos coletados por dia antes e após a pandemia. O volume de resíduos coletados por dia antes da pandemia era 200 a 300 quilos. Bom, nesses gráficos mostra a quantidade de catadores ativos que manifestaram alguns sintomas da Covid, a maioria respondeu que não, e a classificação do estado de saúde dos catadores, que não foram infectados pelo coronavírus. Apesar da diminuição dos catadores no início da pandemia, as cooperativas relataram a continuidade de alta de reciclagem de materiais utilizados em embalagens e queda significativa em produtos eletrônicos, como mostra esse gráfico. Bom, a análise em questão evidenciou que, de acordo com a pesquisa, o volume de material reciclado recebido também foi afetado, sofrendo o decréscimo do valor total, o que denota um aumento da destinação de resíduos para aterros sanitários. A maioria dos pesquisados não evidenciou a contaminação de catadores, entretanto, acredita-se que, devido à dificuldade de testagem, o diagnóstico pode não refletir a realidade dos profissionais. Bom, os agradecimentos e principalmente a todas as cooperativas, instituições e empresas que responderam ao formulário enviado. As referências são Agência Brasil, sites do governo, CNMP, ABS, Recicleiros e Conexão Planeta. Muito obrigada pela atenção e esse foi o trabalho em questão.